Olá, gêmeos! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Esse canal agora é universalista e minha leitura de hoje traz informações que rompem fronteiras do Brasil e de mais países, do continente americano à Índia, do Japão à Europa. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente do Retiro Espiritual. A alma reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas revelam para esta semana, para os geminianos. E para quem está aqui, chegando aqui agora, se inscreve no nosso canal, venha fazer parte dessa corrente do bem. Na descrição do vídeo tem informações importantes para que vocês dêem uma olhada na descrição. Através delas vocês vão saber se vale a pena ficar até o final dessa leitura ou não. Mas eu acredito que se você chegou até aqui, essa leitura é para você. Então fica até o final, porque tem informações muito importantes. E também temos o link para agendamento de leituras particulares. E agora o nosso QR Code que aparece aí na tela do vídeo. Para quem tem dificuldades em acessar o link, basta você encostar a tela do seu celular onde aparece o QR Code aí na tela do vídeo e automaticamente vocês já vão receber as mensagens e informações necessárias para o seu agendamento de leituras particulares, ok? Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos geminianos. Vamos ver como se apresenta a semana para os geminianos com o nosso oráculo do animal de poder. Agora também é possível você acompanhar toda a leitura diretamente no seu idioma. Basta clicar aí em legendas e você vai obter a legenda no seu idioma e assim você acompanha todo o vídeo sem passar dificuldades em compreender a leitura. Vamos lá. Espírito da mariposa, entregue-se agora, número 45. Olha lá, geminianos, começamos muito bem. O momento de você se lançar para o novo, se entregar, sem medo, sem receio, sem dúvidas, sem incerteza, até porque vem muito brilho aí para vocês. O Espírito do Pavão no fundo do deck de vocês já vem mostrando aqui o seu brilho. Tem novidades chegando aí para vocês, oportunidades chegando, surpresas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito rápidas, para que você chegue aonde você deseja. Aqui tem surpresas chegando aí, oportunidades maravilhosas que vai levar você a um brilho, ao sucesso, a um grande destaque. E também uma bela de uma colheita, porque o número 50 reduzindo é o número 5, que é a carta da árvore, que vem falando de colheitas. Aqui tem energia de estrutura para vocês. Construir bases sólidas, onde nem o vento, nem o tempo mais consegue derrubar. Portanto, não resista a mudanças, porque essas mudanças são necessárias. Vocês estão sob a regência de energia de Inhaçã. Inhaçã é a energia dos ventos, que traz esse movimento para vocês. Então, março, além de ser aquele mês de movimento intenso, onde vocês vão ter que tomar decisões rápidas, onde vocês vão ter que escolher rotas, né? Recalcular rotas. Tem informações chegando para vocês, tudo ao mesmo tempo. E você vai estar bem mais inquieto nessa área, né? Vocês vão estar muito agitados, muito inquietos, porque muita coisa para resolver, muita coisa ao mesmo tempo. Mas o importante, a comunicação vai estar muito ativa, coisas inesperadas acontecendo, mas vocês tendo clareza, tendo a sabedoria para fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões. E isso é muito importante. Então a semana já começa aí agitada para vocês. Isso é muito bom, tá? Tem contatos importantes chegando para você. Tem algo que vai trazer um destaque aqui, trazer o seu brilho. E será muito bom. Algo aí vai deixar vocês muito felizes, vai deixar vocês muito contentes. É hora de dar vida às suas ideias. Essa carta da enguia, ela já vem trazendo essa informação. E também falando, olha, tem notícias chegando para vocês. Tem notícias aí chegando sim para vocês. Porém, a carta da enguia, ela também fala de livramentos. A espiritualidade dando livramento para vocês em algumas questões aí, onde tinha algo ou atrapalhando, algo que estava impedindo vocês, algo que talvez você fosse fazer e desse errado. Então teve livramentos aí, vocês logo vão entender, olha, realmente eu tive um livramento. Eu tive um livramento porque eu ia fazer determinada coisa e isso aqui não deu certo. E aí vocês descobrem, na verdade foi um livramento que eu tive.
Vocês vão poder ter o prazer de escrever aí depois nos comentários sobre esse livramento que vocês tiveram aí por esses dias. E agradeça aos céus, agradeça a sua espiritualidade, aos seus mentores por essa proteção, por essa guiança, por trazer para vocês a libertação de algo que poderia ser ruim para vocês, tá? Aqui vem se abrindo portas para vocês. É um mês que está muito favorável e a semana já começa com esse agito para vocês também. Vamos ver aqui o que o tarô de vocês trazem. Muito bom, muito bom. Começamos bem, geminianos. Caiu aqui o imperador, olha aí. Muito boa. Centro da leitura de vocês, o imperador. Isso é muito bom. O mago. Boa. Eu já mostro para vocês as cartas que forem caindo. Cavaleiro de Copas. O Imperador. E o Mago. Tem notícia chegando aí, tem oportunidade chegando. 5 de Pentáculos. 7 de Copas. E o Rei de Paus. Olha só. Muito bom. As energias que caem na mesa, muito bom. Vocês com dúvida, com tomada de decisões. Fundo do deck de vocês, Rainha de Espadas. Vamos clarificar toda essa energia para vocês. Vamos ver o que essas cartas significam para vocês. Depois vamos ver casa por casa, cada área, as áreas mais importantes da sua vida. Primeiro vamos analisar ela no geral, o que traz de informação para vocês, geminianos. Essa semana é uma semana de poder pessoal e tomada de decisão firme. O Mago e o Imperador, ele já mostra para mim que vocês vão estar com capacidade de iniciar algo, mas que precisa de estratégia, que precisa de autoridade. Não é uma semana de insegurança, é uma semana de posicionamento para vocês, geminianos. A Rainha de Espadas, aqui no fundo do deck de vocês, ela já confirma clareza mental, corte de ilusões e conversas sérias. Então, já sabei que não é uma semana para se manter em segurança. É uma semana de posicionamento, ok? Então, conversas sérias vão acontecer, clareza mental, cortes se serão necessários, cortes de ilusões também. A Rainha de Espada, ela traz essa energia, ela busca a verdade, porém ela corta tudo aquilo que atrapalha ela de caminhar. Então ela vem em busca da verdade, é muita clareza, é posicionamento, e essa energia vai estar presente aí para vocês essa semana. Vocês estão muito cansados, aqui mostra vocês muito cansados, é cansaço emocional, aqui é o descanso do guerreiro, né? É o cansaço mental, cansaço emocional. E já vem trazendo para vocês também, olha, precisa de um descanso. A saúde de vocês pede aí atenção também. Mas vamos lá, a Rainha de Espadas, ela já vem trazendo essa energia para vocês. Então se atente aí, porque vai haver conversas sérias, pode estar ligado ao profissional, pode estar ligado ao campo familiar, área de relacionamento. A gente vai esclarecer tudo isso aqui para vocês, bem completo aqui na leitura. E vamos ver aqui para vocês casa por casa. O que essas energias representam casa por casa, né? A área mais importante da sua vida, trabalho, carreira, finanças. Nós vamos esclarecer tudo isso. Antes da gente abrir essa parte, vamos aqui ver o que os gnomos trazem como complemento. Essa aqui, escolhas. Olha aí, é uma semana de escolha para vocês. Suas escolhas diárias são muito importantes. Elas são parte da direção e da estrada que você percorre durante toda a sua existência.
E aqui já mostra vocês com dúvidas, né? Em fazer escolhas, indecisos. E saibam que as suas escolhas são muito importantes. Fundo no deck de vocês, a mudança. Mude as suas atitudes para conquistar resultados diferentes, geminianos. A mudança, ela depende de você. E isso é uma verdade. Se você não muda, você não vai ver mudança. Precisa tomar atitudes, mudar a forma de pensar, a forma de agir, para que você veja movimentação, para que você veja mudanças. As cartas que caíram na mesa não são cartas negativas, muito pelo contrário. São cartas que também trazem para você um grande direcionamento. Então, olha só, questão de trabalho e vida material de vocês. O imperador e o rei de paus, ele fala de liderança, ele fala de chefia ou alguém influente. Pode ser que tenha alguém interferindo na situação, ou pode indicar também alguma negociação que vocês vão fazer com alguém de autoridade, pode ser um projeto sendo estruturado. Aqui existe a necessidade de uma postura firme diante dessas questões. Então, trabalho e vida material, já vem falando para vocês, aqui liderança. Se vocês estão lidando com alguém que está tentando interferir nos seus projetos, no seu trabalho, no seu desempenho, existe aqui a necessidade de uma conversa, existe aqui a necessidade da sua postura e manter postura firme sobre isso. De repente, dentro da empresa também vocês receberam um cargo de liderança e você vai ter que manter a sua postura diante de outras pessoas para você fazer jus ao cargo que você recebeu. Então tem essa movimentação para vocês. Mas eu vejo questões de projeto sendo estruturado, e isso vai precisar mesmo de inteligência, vai precisar muito de equilíbrio, vai precisar muito de postura, um posicionamento de vocês. É a semana que vem favorecendo. O 5 de ouros, ele alerta para uma preocupação que vocês estão tendo aí relacionada ao seu campo financeiro, ou talvez aquela sensação de falta. Mas não é necessariamente uma perda. Diante disso que está acontecendo, estou com a sensação que eu vou perder, estou com medo da falta do dinheiro. E na verdade não é uma perda real. Pode ser o medo de vocês perder ou insegurança em relação ao dinheiro. Então o 5 de pentáculos traz essa energia para vocês. Talvez o medo, a insegurança. Isso são coisas também que você não pode estar alimentando dentro de você. Setor do amor, casa do amor. O que vem aí? O cavaleiro de copas já vem mostrando aqui, olha, propostas para vocês. Tem propostas, conversas românticas, aproximação. Mas o 7 de copas mostra aí vocês inseguros. Já mostra aqui para mim vocês com uma certa insegurança. Com dúvidas, às vezes mais de uma opção para fazer escolhas. Mas também vem aquela energia, né? Cuidado com a ilusão e promessas bonitas demais. Aqui vem falando para você, avalie se é real ou se é só discurso, promessas vazias. Então aqui já vem falando para você, no campo emocional e espiritual de vocês, fala que existe um conflito entre razão e emoção. E não se deixe levar por questões, promessas vazias, às vezes não é nem tudo aquilo e vocês acabam se iludindo. Então existe esse conflito. A rainha de espadas, ela fala da razão. Por que a gente está falando isso? Porque a rainha de espadas, ela fala da razão. O cavaleiro de copas, ele fala da emoção. E o 7 de copas, ele já fala da sua mente, da sua confusão mental. Então toma muito cuidado, não se deixe levar por fantasias ou promessas vazias, né? Porque às vezes promessas demais e pouco a agregar. Então já tem essa energia para vocês aí. Para quem já está em relacionamento, o cavaleiro de copas, ele já vem falando, e o 7 de copas já indica dúvidas, insegurança, fala de ciúmes, fala de suposições,
a falta de clareza. Então, de repente, até numa conversa existe uma falta aí de clareza. Precisa ter uma conversa clara, franca, de forma que vocês entendam, tenham certeza, clareza daquilo que vocês vão decidir em relação ao que está acontecendo. Então, a Rainha de Espadas já vem falando de diálogo, aquele diálogo direto do que está incomodando. Tem algo que está incomodando vocês, tem que ter uma conversa clara, franca e falar realmente o que está acontecendo. A Rainha de Espadas não saiu aqui à toa. Às vezes, você está dentro de um relacionamento onde está tendo aquele tipo, uma certa frieza no relacionamento. Isso aqui não significa ruptura, é apenas uma fase. E tudo com diálogo se resolve e entra em equilíbrio, tá bom? Setor familiar de vocês, o imperador já vem mostrando aqui. Mais o rei de paus, que tem sim uma energia masculina forte aí, interferindo ou opinando muito aí em algumas questões aí. Então pode haver discussões? Pode. Principalmente sobre responsabilidades, questões de dinheiro. Aqui tem alguma questão aí aonde no campo familiar está tendo alguma intervenção. Alguém querendo controlar uma situação. Tem alguns assuntos ligados a uma certa responsabilidade, assunto de dinheiro, e alguém está querendo, opinando demais, querendo decisões práticas. Porém, precisa ouvir o outro lado também. Então, tem alguém aí que pode estar se interferindo em alguma questão aí, algo que está ligado a dinheiro e responsabilidades. Então, vai haver assim, pode haver uma discussão, mas para que resolva essas questões, para que não fique nem uma perna solta, para que tudo fique em equilíbrio. Mas lembre-se, postura firme, não precisa entrar nessa energia de discussões, não entre nisso. Tudo conversado ponderadamente, com clareza, com verdades, tudo se resolve, geminianos. Quem está com questões aí na justiça? O imperador mais a rainha de espadas, olha aqui, já fala, e mais o mago, junto com o mago, essas três energias juntas, elas falam de questões de documentos, conversas formais. Aqui tem a necessidade de agir com estratégia. Não é semana de solução, é uma semana de encaminhamento, tá? As coisas começando a caminhar. Tá muito favorável para quem se posiciona. Porém, é uma carta que fala para você, exige postura firme da sua parte. De repente, é você que vai entrar com ação em relação à justiça em alguma questão, mas precisa de manter uma postura firme, de forma clara. Tá muito favorável, não é a solução. De repente, sou chamado, que já estava questão na justiça, eu vou lá, já vai ser a solução. Não, vai ser formalizado, mas existe aqui postura, mantenha-se na sua postura, às vezes tem uma negociação, analise se vale a pena aceitar esse acordo, vocês vão entender o que é, cada um vai adaptar para a sua realidade, o que será melhor, mais benéfico para você, tá bom? Área da saúde para vocês vem chamando atenção com 5 de ouros, falando para vocês, olha, baixa imunidade, ansiedade, que já está afetando o corpo físico. Cuidado com a baixa imunidade, cuidado para o cansaço de vocês. Alguns com aquela sensação de esgotamento emocional. Então, a saúde de vocês não é nada grave, mas pede aí uma atenção, descanse, né? Foi à toa que saiu lá o descanso, principalmente questões emocionais aí que está muito ligada a essa área emocional de vocês, precisando de um descanso, tá bom? Casa da espiritualidade de vocês, a rainha de espada, ela já vem falando de corte de pensamentos negativos. Se atentem aí para sonhos muito intensos. E aqui existe uma sobrecarga energética também, então façam banhos de limpeza, cuide da tua espiritualidade, porque isso também gera um cansaço, gera uma drenagem no campo energético, vibracional de vocês. Tomem banho de alecrim, banho de manjericão e sal grosso, para trazer clareza mental para vocês, para trazer o equilíbrio e essa limpeza. Depois do banho de higiene, pescoço para baixo. Como que faz esse banho? Vocês macerem essas ervas e dissolvem com um pouco de sal grosso. Caso não tenha, vocês têm folhas secas, tem que ser fervida. Ferva, coloque um pouco de sal grosso para que seja diluído.
Depois do seu banho de higiene, vocês vão coar esse banho, joguem do pescoço para baixo, ok? Será muito favorável para vocês. Casa de finanças de vocês, o 5 de ouro mostra também a questão da casa de finanças de vocês, uma preocupação. Mas tem soluções chegando para vocês em relação às finanças de vocês. Precisa aqui de atitude, principalmente se tiver que fazer alguma negociação na área de finanças. Tudo aqui depende da sua atitude, geminiano. É você que dá o primeiro passo. Existe sim solução para essa questão das finanças de vocês, as preocupações, mas precisa da sua atitude, do seu agir, tá? Muito bom para vocês também. Faça a oração com o Salmo 23, será muito favorável para vocês. Vamos ver aqui o que se apresenta no nosso baralho cigano, o que mais vem de informação. Então essas foram as informações do tarô. E vamos agora ao baralho cigano, que tem mais informações complementares. Vamos lá. Olha aí, finalizações. O caixão ele fala de finalizações. O caixão ele vem falando de transformação. Tem algo aqui que finaliza para vocês. Algo que traz uma grande transformação. Isso é muito positivo. A carta do cavaleiro falando de notícias chegando para vocês. Fala aqui, ó, do movimento. Aqui representa Ogum, Arcanjo Miguel, Exu. Essa energia fala, olha, tem negociações chegando, oportunidade chegando, resposta chegando. Aqui vem abrindo caminhos para vocês. Vocês estão prontos para dar uma guinada, para mudar a sua história. A carta da cigana. A carta da cigana eu posso estar falando com energia feminina, como posso ser vocês masculino tendo a energia feminina. Aqui está representando uma energia feminina que tem o convite. Na área afetiva aqui tem algo a ver com o feminino. Ouça a sua intuição. Tem muito forte energia feminina aqui na mesa para essa questão de convites, negociações. Aqui vem uma proposta, uma oferta para vocês. O buquê vem trazendo novidades, trazendo notícias para vocês, oportunidades. Aqui vocês recebendo presentes, também sendo presenteados. Às vezes a questão do financeiro preocupado, você se surpreende aí com uma ajuda ou um presente vindo de algo ou de alguém. Tem essa energia para vocês. A carta do cão já vem falando do seu companheirismo. O cão ele representa a sua proteção. O cão ele representa parcerias. Porém ele fala de parcerias fiéis. É como se você estivesse com dúvida qual escolha eu fazer, com qual eu vou ficar, com quem o que eu vou querer. Aqui tem essa energia em relação a parcerias, mas você precisa tomar decisões e tem que ser de forma rápida, porque vem movimentação para vocês. A carta do jardim, já falando de encontros, o jardim fala de encontros, o jardim fala de locais, fala também para que vocês estejam à natureza, um banho de cachoeira, um banho de mar, vai fazer muito bem. Busque descarregar essa energia densa em um campo verde, ande descalço e sobrecarregue, para depois você recarregar as baterias novamente de vocês. Aqui mostra uma sobrecarga. A carta do jardim também fala de encontros, locais, negócios. Às vezes você está lidando com líderes, sim. E existe aqui uma interferência também. Se atentem a isso. O que significa isso para vocês? Isso aqui está muito ligado ao campo profissional de vocês. Aqui no fundo do deck vem a chave. E a chave ela já fala abertura de caminho. A chave ela vem falando portas que se fecham para que outras se abram. Aqui tem oportunidades. Tem soluções chegando aqui para vocês. Essa chave está sendo entregue na sua mão, geminianos. Pode ser de uma conquista? Pode sim, claro que pode. A chave tão esperada. De repente chega a solução que vocês buscavam, está chegando aqui para vocês. Então é tudo rápido. É uma movimentação que acontece rápida. Isso é muito bom, que vai favorecer muito vocês essa semana a esses acontecimentos. Então se mantenha aí firme. Energia de Inhaçã vem para pôr tudo no seu devido lugar. Vem para colocar ordem, né?
Vamos ver o que Arcanjo Miguel traz. E caiu aqui a carta da transformação na transformação. Ela voou. É o momento de transformação. É o momento de vocês se libertarem de algo, alguma situação onde vocês estavam presos, sentindo presos, parados, paralisados de algum motivo, por algum motivo, agora vem essa transformação. Tem uma finalização que traz a transformação. E olha só que interessante, número 1 e o número 1, Cavaleiro e o Mago falando, olha, vocês estão prontos. É hora de movimentar, é hora de você agir com confiança, com responsabilidade, pés no chão, postura firme, para que vocês vençam qualquer batalha que surgir na frente de vocês. Embora vocês já passaram por muitas batalhas, é agora o momento de ir para o novo. É um novo começo que vocês vão, e aqui tem a energia da proteção. Vocês têm uma proteção espiritual e também precisa buscar mais se conectar com a sua espiritualidade. Se proteja, olha os banhos, as orações, se proteja, se blinde sempre por conta de energias externas. Aqui é a carta do sacrifício. Olha, vocês fizeram um sacrifício. Vocês passaram por muito sofrimento, por situações desgastantes, mas aqui vocês vão ver, valeu a pena o meu sacrifício porque eu tive a minha vitória. Então aqui vem energia de vitória para vocês. A carta do navio já falando da aventura. Vocês indo agora para águas mais tranquilas. Aqui fala de viagem, mudança, deslocamento. Fala de algumas situações que estavam paralisadas na vida de vocês. Sabe aquelas coisas que estavam paradas? Paralisou tudo, nem anda, nem desanda. Agora ganha esse movimento. Então tem notícias chegando aí para vocês também. Principalmente coisas que estão relacionadas a assuntos burocráticos, questões de herança, questões de divisão de bem, partilhas, divórcio. Tudo isso em andamento. Para quem já estava nessa energia, agora acontece esse andamento. Porém, eu vejo aqui vocês se mudando. Eu vejo viagens, deslocamento. É vocês indo para águas mais tranquilas. Muito bom. Aqui tem uma grande iluminação. Vocês sendo iluminados e protegidos. E muito protegidos. Porque olha aqui, Arcanjo Miguel na leitura de vocês. E é essa energia que leva vocês para outros locais. Para um novo caminho, uma nova jornada. Fundo do deck, a água, olha. Muita energia de água aqui na leitura de vocês, geminianos. A Índia falou da limpeza, a Índia falou da purificação. Olha aqui, saiu a água. É um momento de limpeza. Então, não resista a essas mudanças. Vocês estão iluminados, vocês estão sendo guiados, mas faça a sua parte sim. Mantenha a sua postura firme diante daquilo que você precisa resolver. Nada de baixar a guarda aqui, porque não é momento para isso. Até porque com as regências que vocês estão, energia de Yansan, energia dos guardiões de vocês, é impossível vocês baixarem a guarda de vocês. Aqui é se manter postura firme. Aí sim, você está dando a mão para a sua espiritualidade ajudar vocês nessa jornada, ok? Então se inscreve aí no comentário de onde vocês estão falando. É muito bom saber com quem ainda está interagindo. Já deixa seu like, já comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu hype porque é muito importante para o nosso engajamento aqui do nosso canal. Vamos lá, energia de perdão. Existe aqui uma energia de perdão para vocês, geminianos. Praticar o perdão é um dos caminhos para ser livre. Concentre-se em energias novas, experiências e caminhos mais leves. É o trabalho perdão. Cada um vai saber aonde isso aqui se encaixa. Trabalhar o perdão é muito importante. Vai trazer uma leveza na vida de vocês. As energias de vocês começam a trabalhar de forma positiva, de forma correta para vocês. E eu espero que essa semana seja muito abençoada para vocês. Que venham essas resoluções, que venham as suas conquistas. É o que a Índia tem para vocês para hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Gratidão. Axé Namastê. Até o próximo vídeo.